Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí pela sua companhia. Quero mandar um abraço também para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação para você. Eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Nando, meu querido, amigos, família Feal, estamos juntos aqui mais uma vez. Estou muito feliz, alegre, contente por estarmos fazendo esse evangelho, por estarmos estudando a palavra de Jesus, nos fortalecendo e também repartindo, né? Essa mensagem maravilhosa com os amigos. Espero que edifique o coração também. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre dar a outra face. Uma das passagens, né, do Evangelho que mais dúvidas muitas vezes podem trazer. Por que oferecer a outra face, né? Quando muitas vezes a gente, quando a gente recebe em um dos lados da nossa face, muitas vezes um tapa, uma agressão, uma violência, e aí a gente vai oferecer a outra. Será que é isso que Jesus queria dizer? Será que é isso que ele queria? Que a gente, no caso, se expusesse de uma forma que isso passaria sem ter um significado maior, né? Quando a gente pensa que, quando a gente recebe algum tipo de admoestação, como nós reagimos? Como será quando alguém, muitas vezes, dirige a nós a alguma coisa que, muitas vezes, por exemplo, no caso das crianças, um bullying, né? Como que a gente pode explicar para uma criança como ela deve reagir, né? Será que a gente não pode, né? A gente vai colocando essas questões aí, né, Tiago? Será que a gente não pode se defender? Defender-se é diferente de vingar-se. Então a gente precisa, né, fazer reflexões, né, dessa passagem do nosso mestre Jesus, né, Tiago? É porque para aqueles amigos que gostam de buscar ali, estudar no texto bíblico, ele está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39, viu, Nando? E lá no texto bíblico, quando Jesus disse isso, ele falou: Ó, o que vocês estão aprendendo antigamente era olho por olho, dente por dente. Aí ele vem acrescentar isso: olha, mas isso que vocês aprenderam agora, eu quero ensinar algo diferente para vocês, né? Se alguém te bater na face, ofereça outra. Então ele está dando um ensinamento contrário, Nando, ao olho por olho, dente por dente, uma justiça maior, mais ampla. Ele veio querer realmente nos demonstrar uma conduta diferente. Por isso que a gente precisa refletir. E a gente sabe, né, Nando, que toda vez que Jesus fala alguma coisa, a gente tem que, opa, será que é literal isso aí que ele está dizendo? Será que é, né? Esse negócio de dar o rosto, porque eu desconfio, viu, Nando e amigos? Você imaginou quando você já viu alguém dizer o seguinte: ó, não bate na minha cara, hein? Na minha cara, ó, se alguém bater na minha cara, se alguém me dar um soco no rosto, me machucar, quer dizer, o rosto, Nando, não é algo assim intocável, como a gente coloca como de muito respeito, e Jesus usa a expressão do rosto para tentar ensinar. Você percebe que ele tenta também trazer essa sutileza nesse ensinamento? Porque representa o âmago do ser. Vamos dizer que o rosto, né, é a nossa, vamos dizer assim, que seja a demonstração, a fotografia, o desenho do que nós somos, do que nós se expressamos muitas vezes através do rosto, né? No rosto se expressa os sentimentos, no rosto se expressa as emoções. Então, é uma janela para que o outro nos veja, né? Possa nos ver, né? Vai nos ver, tem esse significado importante, né, Tiago? Tiago, é realmente uma das passagens de grande sutileza, aí, como você disse, né, que a gente encontra no Evangelho de Jesus,
que é realmente nos colocar diante de uma situação em que, quando somos, né, afetados, como é que vai ocorrer a nossa reação, né? E quando você disse, lembrando muito bem do olho por olho, dente por dente, são partes do nosso rosto também, né? Verdade, também tem essa, né? É isso mesmo. Verdade, olha que legal. Ele usa o antigo com o novo e usando a mesma fisiologia. E você percebeu que não seria essa imagem, dar a outra face assim, né? De escancarar o rosto, quer dizer, você abre mão daquilo que você mais se identifica, né? Que é a sua imagem, é o seu lugar onde você mais preza, né? Foi bem chocante mesmo ele dizer essa. E por isso acho que até hoje a gente se debate nesse texto, né? Se debate nessa lição. Por isso que merece realmente o nosso estudo, porque a gente pode confundir. E eu adorei isso que você falou, de defesa com vingança. A gente saber essa diferença muito. Isso precisa estar claro no nosso coração. Senão a gente vai perpetuar, né, Tiago? Vai perpetuar a violência aí, vai perpetuar sempre o mal, vamos perpetuar sempre ações e reações infelizes. Tem que chegar um momento em que a gente tem que entender que aquele espírito está doente, que ele está adoecido, e que ele vem, não efetivamente o gesto de né, bater no rosto. Existem várias maneiras de a gente sentir um tapa no rosto, né? As pessoas até dizem assim, né, Tiago? Não, foi um tapa de luva de pelica, né? A gente já ouviu, a gente ouve essa expressão aí. E o luva de pelica muitas vezes significa que a pessoa disse alguma coisa, né, para nós ou para o outro, a quem quer que seja, de forma a dar um tapa com elegância, né? Então, até quando a gente vai perpetuar isso? Quando a gente encontra no próprio Evangelho segundo o Espiritismo a questão do duelo, né? Porque se fica um duelo, né? Um bate aqui, outro bate lá, e aí isso se perpetua, né, Tiago? O Emmanuel vai dizer, Leandro, que esse pagar maldade com maldade, maldade com maldade, sabe o que ele fala? A gente querer se usar da maldade para combater a maldade, a gente pode achar que isso seja lícito, né? A pessoa fez uma maldade, eu faço também, e É, anula. Ele disse não. Isso leva à loucura, Nando. Olha só. mas a gente entra numa onda, né? Uma espiral, ou sei lá, numa forma elíptica aí, que fica rodando, rodando, rodando e não para. A gente, até quando a gente não vai. Nós temos que chegar no momento que isso precisa ser cortado, que isso precisa ser ceifado, né? A gente sabe aí dos ceifadores aí, precisa ceifar, para senão nós vamos ficar nessa espiral eterna aí e não vamos sair do lugar, porque o perdão é tão necessário para que que aconteça a libertação dos males que nós mesmo plantamos, né? Que nós semeamos, plantamos, e também em relação ao outro, né? Senão os inimigos não se perdoarem, se nós não nos perdoarmos os nossos inimigos, né, nós não vamos seguir em frente, nós vamos ficar presos àquela situação. Né? Você mesmo sabe nos trabalhos de desobsessão dos espíritos que ficam ligados a rancores, a vinganças, né? A ódio, que que foram plantados no passado. Nem sempre os algozes, aqueles que foram algozes, eles permanecem sendo algozes. Eles muitas vezes reconhecem os seus erros, passam a cumprir com a mudança de comportamento e acabam se distanciando daquele que muitas vezes sofreu alguma coisa. Então, às vezes, lá, o espírito quer se vingar do fulano de tal, mas não consegue chegar nele, porque ele já foi, ele já corrigiu os seus erros, né?
de alguma forma, e às vezes a gente fica paralisado, né? Naquela situação que aconteceu lá atrás. A gente precisa avançar, né, Tiago? É porque a pessoa que ela tá presa naquela situação, Nando, eu acho que se a gente tivesse uma estatística, talvez assim, ela tenta também defender a honra dela, não é isso? Ela justifica a agressão na defesa da sua honra, da sua justiça, daquilo que ela acha, né, que ela tem que devolver para aquela outra pessoa. Ela se sente presa como se ela tivesse que pagar. Ela sofreu, agora a outra pessoa também tem que sofrer, e ela fica presa naquilo. Olha só, ela fica presa naquilo, sendo ela responsável por devolver aquilo, se esquecendo que existe um Deus. Então aí, Nando, eu acho que esses processos de obsessão, e nós, a gente também, né? Em muitas situações que a gente possa estar até preso, a gente pode estar achando que a gente tem o dever de devolver, fazer aquela pessoa sofrer algo, e aí a gente vê anos e anos, vidas, né? Se a gente não quer pagar, não quer fazer, acho que a pessoa pagar, Nando, vamos dizer assim, a gente não tem, ou não tem uma situação de a gente quer infligir o mal àquela pessoa, mas a gente quer devolver para ela em forma de solidão. A gente quer devolver para ela numa forma de isolamento, a gente quer devolver ela em outra forma, fazer com que ela fique triste. E isso também seria um troco, entre aspas, que a gente quer dar na pessoa, não acha? É, forma de vingança. E você tocou no início da sua fala sobre o orgulho. É orgulho, né? Você mantém o orgulho com aceso, né? Enquanto você acha que foi prejudicado, né? Que houve um prejuízo, mas a gente sabe que muitas vezes o prejuízo que a gente acha que recebeu, nós recebemos de algum instrumento, porque ai daquele, né? A gente sabe dessa passagem, daquele que proporciona um mal ao outro, né? Muitas vezes a gente acha que vai ter uma impunidade, mas Deus não é vingativo, como nós muitas vezes somos. Deus não nos pune como nós muitas vezes queremos punir, né? Ele, inclusive, é muito, demais de misericordioso. Quando ele coloca dois seres que não, né, que estavam numa situação de vingança e que perpetuaram mal a si próprios, né? Porque tem dois lados da história, não existe um lado só. Por que que aquela situação ocorreu? Por que que houve? Por que que um acha que sofreu o prejuízo? O outro também acha que sofreu. Então, Deus coloca muitas vezes nos braços de um pai ou de uma mãe, de uma família, aquele espírito, né? Para que o perdão venha de uma forma muito melhor, mais amena, né? Você imagina, né? A gente tem aquele caso do Missionários da Luz, né? A reencarnação lá daquele espírito, daquele triângulo, né? Gismo. Isso, de Segismundo, isso mesmo, é o nome que eu estava tentando lembrar. Que forma que aquilo aconteceu, né? Quem for ler esse capítulo, é só ir lá no Missionários da Luz e abrir no capítulo A Reencarnação de Segismundo. Vai entender esse processo, esse mecanismo em que coloca três pessoas ligadas um fato que ocorreu, né? E que, de alguma forma, vai ser colocado harmonizado, sem uso de violência, né? Como houve no passado, na situação em que causou, que o Segismundo causou, mas causou, não, ele não foi só ele o culpado naquela história, né? Todos ali têm a sua parcela. Então a gente não pode colocar nos tribunais, né, no julgamento, somente um ser. Ele é o réu, ele vai, né, nessa questão moral que a gente está colocando aqui, né, na questão da vingança. Todos nós temos a nossa parcela aí, né, Tiago? Com certeza, estamos, né,
todos envolvidos nisso, porque a gente está aprendendo que a fraternidade real, ela depende da alegria que está do lado, né? Depende da paz que está do lado. A gente só vai viver numa felicidade plena quando a fraternidade realmente fizer parte da nossa vida. Porque eu não vou ficar contente, 100% contente, se às vezes tem um parente meu com problema, né, Nando? Não fica tudo perfeito, né? Aquela pessoa que tá. A gente sai pra rua, se depara com situações que nos deixam tristes. Então a nossa felicidade é completa? Aí não tem como, né? Então, a gente está inserido nisso. E a gente ainda vive muito desse olho por olho, dente por dente. Ainda a gente quer muito. Estamos no Velho Testamento, ainda vivendo o que Jesus falou assim: olha, eu vos digo, eu estou dando um novo ensinamento para vocês. Mas você sabe, Nando, que eu acho que assim, essa lição, para a gente realmente aprender ela no coração de verdade, que eu sinto, porque nós, no nosso nível evolutivo, ainda achamos que devolver algo para outra pessoa, pagar o mal com o mal, a pessoa fez alguma coisa para a gente, e a gente assistir, se não for a gente pela nossa própria mão, mas a gente assistir a pessoa sofrendo, aquilo traz um alívio para nós ainda, né? A gente se sente, puxa, parece que enquanto eu não ver a outra pessoa sofrendo, eu não me sinto em paz. Olha só como a gente é ainda, né? E para a gente aprender essa lição agora de verdade, a gente tem que começar a sentir prazer, Nando, agora em falar o seguinte, em não agredir. E esse dar a outra face, eu acho que é no sentido de já não revidar o mal com o mal. É isso que Jesus pede, não revide o mal com o mal. E quando a gente não revida o mal com o mal, simbolizado pelo dar a outra face, não dar continuidade a esse ciclo de maldade, e a gente sentir prazer nisso, Nando, falou assim, olha, Nando, imagina o seguinte, eu passei por uma ofensa e falei assim, puxa, eu fiquei feliz porque eu não fui o algoz, eu me segurei. E aquilo dá uma paz na gente, né? Aí sim, nós estamos começando a entender essa mensagem. Verdade, e a gente está muito comprometido com tudo que está acontecendo no planeta. Não adianta a gente falar assim, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Se não tivesse, não estaria aqui. Com certeza. Se a gente está sofrendo de alguma forma, até que não sofra com o mal que os outros estão sofrendo, pode acontecer. A pessoa nem tá, ela está ali muitas vezes indiferente. Mas existe equilíbrio aqui. Não adianta a gente querer é, ver o outro sofrer, como você disse, e falar, ah, agora eu estou satisfeito, porque eu vi fulano de tal, né? Não vai se isso aí não vai ficar tranquilo no coração dessa pessoa. Uma hora é aquilo que o dito popular, a ficha vai cair. E aí quando cair, fala assim: "Ah, eu também tô, né? Estamos nessa. Se a gente não tivesse nessa, a gente não estava num planeta de provas e expiações. A gente não estaria aqui preso, né? Ligado ao aprendizado duro, né? Que não pode ser que não seja tão duro, mas ainda está difícil, né? Uma hora, num planeta de regeneração, as coisas serão muito diferentes. Mas para isso a gente precisa merecer. A gente precisa fazer uma mudança, uma transformação na nossa forma de ser, de se pensar, de agir. É aí que o planeta de regeneração se faz. Não é um milagre que vai cair do céu. Não é assim que funciona na lei universal, né, na criação do nosso Deus. Ele não criou uma lei para ser injusta para uns e justa para outros. É uma lei de equilíbrio, né? Então, se a gente está dentro dessa lei, é porque, e de alguma forma a gente está passando por algum, né? E se passamos, todos nós, se não acontece exatamente conosco, acontece com aqueles que estão no nosso lado, seja no âmbito familiar, no âmbito social, seja próximo de nós ou distante de nós, dentro da esfera planetária, que hoje, com a tecnologia, a gente tem, né, a comunicação instantânea, aquilo lá nos afeta, como nós também afetamos o outro, né, que possa estar lá em outro ponto do planeta. Não tem como a gente fugir disso, né? Não existe aqui a face oculta da Terra. Existe a face oculta da Lua lá, né? Que a gente não vê daqui. Mas as naves lá que fazem, né?
a volta na Lua, elas conseguem ver a outra face. E no planeta não tem essa face oculta, não. Todo o planeta está, né, com essa face que foi usada aí, né, no tema de está sendo usado no tema de hoje, a passagem do Evangelho, para que a gente entenda que não tem como a gente esconder uma face, não tem como a gente negar, né? Não tem negação quanto a isso. Sabe aquele rosto que quando a gente olha tá em paz, está em harmonia, a gente fala, nossa, seu rosto está tão limpo, tão é, ele não está carregado daquelas emoções, muitas vezes infelizes, né? Por exemplo, de uma vingança, né, Tiago? Você lembrou legal, essa harmonia facial expressa o que está no coração, né? E eu acho que você me fez lembrar até de uma coisa aqui também, né? A pessoa dar outra face, ela também ela não se importa, né, Nando? Ela tá tão, o por dentro dela tá tão pleno, ela entende perfeitamente o que está no coração dela, que ela não se importa, às vezes, de que uma ferida ou outra aconteça, ela entende o porquê acontece isso. Por exemplo, assim, ó, a doutrina espírita ensina, Nando, que a gente tem que viver em sociedade, né? Tá lá, questão 766 do Livro dos Espíritos. E ela ensina, Nando, que a gente veio aqui, reencarnou, para progredir, para espiar. Porque aí o Espírito responde com a seguinte pergunta: se não fosse assim, aonde estaria a justiça? Se a gente não viesse aqui para progredir e espiar? Quer dizer, uma pessoa faz uma coisa errada e Deus vai se concentrar que ela faça aquela coisa errada e ela não vai reparar o seu erro, ela não vai viver uma experiência nova para ela corrigir aquilo? Vai sim. E nós estamos aí, Nando, em contato com essas pessoas, porque em contato, o nosso comportamento errado também tá. Nós também somos parte de fazer coisa errada para os outros, né? E as outras pessoas sofrem também com as nossas injustiças. Estamos aí aprendendo, decidindo o que é bom e o que é ruim. Olha, isso eu não gostei, isso eu gostei. E agora a gente está nesse caldeirão social, agora a gente está aprendendo a saber escolher o que é bom e o que não é. Então nós temos um total compromisso. E sabendo disso, Nando, nós não, agora a gente entendendo, se a nossa face eventualmente for ferida, a gente entende que faz parte do processo. Porque como é que eu vou aprender se eu nunca senti dor na minha vida? Se eu não sei que eu coloco o dedo na tomada e dá choque, Nando, a criança vai, ele não se conta, ele não vai querer colocar o dedo lá, o negócio num buraquinho lá, ele vai querer colocar o dedo lá, não vai? A gente precisa experimentar. Faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. E a gente precisa passar, muito necessário a gente passar por esse processo. Então a gente vai ficar, né, no looping eterno, né? Não sai, não vai, não avança. Né? Infelizmente, num planeta como o nosso, a dor é tão necessária, né? E muitas vezes ela vem, né, quando somos atingidos, nem por alguém que exatamente bateu na nossa face, mas por tudo que vem batendo na nossa face, que nós, como já dissemos, nós estamos comprometidos com isso. Parte de tudo isso aí tem a nossa parte também. A gente não está isento, não, né? Não podemos nos colocar. Aí vem o orgulho, a vaidade. Não, eu não fiz isso, eu não participo disso. Participa sim, participou sim. A história do planeta, ela está vinculada às nossas ações pretéritas, né? E a gente precisa corrigir isso, como a gente precisa corrigir várias coisas que a gente já. Quanto nós já não sugamos deste planeta? Quanto nós já não tiramos é, riquezas? Quantos nós já não destruímos? Quanto nós já não fizemos tantos males para a natureza? E aí, quando vem o tapa na cara, né, que a gente fala, levei um tapa na cara, né? Quando a gente recebe alguma coisa que entende que aquele tapa foi consequência da nossa própria insensatez, é interessante que a gente diz isso, né? Ah, levei um tapa na cara. Não que alguém nos bateu, mas que a gente entendeu, tá vendo o que eu estou passando? Porque é fruto da minha própria, minha própria conduta, não é, Tiago? Sentimos o choque, fala, opa, aí não. Eu coloquei o dedo lá, senão não teria tomado choque. Então, a nossa conduta, essa, eu acho que aí é uma maturidade espiritual.
porque senão a gente vai cair num caminho de que Deus está causando permitindo uma injustiça na Terra e eu estou sendo atingido indevidamente, Nando. Olha só. Então, eventualmente, se alguma coisa tocou o meu rosto e me machucou, ué, mas como assim, né? Eu sou bom, eu não tenho injustiça isso, eu não mereço isso. E aí, quando a gente começa a entender que a doutrina espírita fala, olha, pera um pouco, toda coisa, tudo que acontece nesse mundo tem um motivo, tem uma justificativa. Nada acontece por acaso. E se aconteceu, tem uma explicação. Agora, busque a reflexão, busque no seu coração quais são as lições que você vai aprender diante disso. Então, aí, Nando, a gente não adota mais a postura do olho por olho, dente por dente, porque agora a gente compreende. Olha só. Tudo bem que a gente se sente ainda tentado, mas agora a gente tem um caminho, sabe o porquê. Olha como a fé raciocinada agora vai explicando realmente como a gente deve agir e a gente vai seguindo, não agora por um medo de ir para o inferno. A gente quer ser cristão não por medo de se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Agora a gente entende que é o melhor mesmo. Aí que está o X da questão. A gente entende que em dar a outra face não é um ato de fraqueza, Nando, mas é um ato realmente de coragem, de realmente de buscar viver o cristianismo na sua pureza e de experimentar o amor de uma maneira mais profunda, não é isso? Então, não reagir não é covardia, né? Esse não reagir. E quer um sinal mais contundente do que esse, quando a gente recebe um tapa na cara, que a gente recebe né, alguma demonstração na nossa face, a gente ficar atento, para a gente despertar, opa, alguma coisa tem a ver aí comigo, né? Eu não sou só vítima, como a gente muitas vezes nos colocamos como vítimas. Nós temos, assim, algo a ver, que acionou aquele braço, que acionou aquela mão que chegou até o nosso rosto. Alguma força que partiu das nossas próprias ações, né, tem a ver com aquilo. É um sinal, né? É um sinal, né? E Jesus, por exemplo, deu tantos exemplos maravilhosos que ele sofreu, né? Profetiza aí quem é que te tocou aí, quem te bateu. Lembra dessa passagem? E se ele reagisse com e a força que ele sempre teve, de uma posição essa tão cruel para com ele, né? Ele foi exatamente o oposto. Ele falou que ele não veio para ser comandante general de exércitos, né? Para afastar os romanos né? Lá daquela área lá, daquela região. Ao contrário, ele veio nos ensinar o amor. Então, para a gente entender tudo isso, a gente tem que amar, entender o amor também, né, Tiago? Exatamente. O que a gente está querendo aprender com essa lição de dar outra face, Nando, é que a gente não tem que dar o troco. Aí que tá. E a gente não é covarde por isso. Nós não queremos dar o troco e nós não somos covardes por não querer dar o troco. Porque é tão mais fácil, Nando, se vingar. Você imagina, uma pessoa faz um mal para nós, Nando. Eu lá sorrateiramente bolo um plano onde ela é atacada sem ao menos eu me expor, sem ao menos, né? Isso sim seria o mais fácil. Seria né? Mas o que a gente deve fazer é buscar agora equalizar essa energia, desarmar essa bomba, Nando, que foi jogada no nosso colo e falar assim, ó, eu realmente não vou compactuar com essa situação. Não é compactuar com o erro, né, Nando? Que uma pessoa errou, que uma pessoa fez uma coisa errada. Isso não quer dizer que a gente tenha que anuir. Esse dar a outra face também não podemos confundir com anuir com o erro, compactuar com o erro. Mas também nós não vamos dar prosseguimento a esse ciclo de coisas ruins. Desarmar essa bomba. Será que a gente está preparado para desarmar a bomba, Nando? Ou a gente taca mais lenha na fogueira ainda? A gente precisa desarmar essa bomba, né? Porque senão vai explodir no nosso próprio colo, né? O que a gente não quer para nós, nós não podemos desejar para o outro, né? O que o outro não deseja para ele, a gente não pode também desejar para nós. Então,
Isso é fraternidade e amor, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Muito bem, então, agora com essas reflexões, né, nós vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações. A gente sempre pede aí que vocês possam colocar um recipiente com água, porque no exato momento em que você estiver ouvindo esse programa, assistindo, a espiritualidade vai trabalhar, levar esses recursos para cada um de trazer, né, para cada um de nós. Então, vamos lá para esse momento, então. E que nesse instante, então, possamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, aos benfeitores queridos, que têm nos ajudado, muitas vezes, né, na invisibilidade, mas trazendo através dos campos da intuição, do pensamento, do campo mental, emocional, espiritual, intuições que podem e nos ajudam a seguir este caminho, dando-nos coragem, força, para que prossigamos. Que nós possamos nos desacorrentar no nosso passado delituoso, que nós possamos abrir um campo de ampliação dos nossos caminhos diante do futuro. Se ficarmos parados no passado, nós não avançaremos. Se ficarmos presos a situações que nos desgostaram, ficaremos, né, inertes. Precisamos prosseguir para que assim aquele ferimento aberto se cure, que aquela mágoa, aquele ressentimento que vai muitas vezes no nosso coração como espinhos, fazendo com que soframos, não é na vingança que encontraremos alívio, não é na pedra que jogarmos que estaremos julgando ou condenando alguém. Quando Jesus disse: atire a primeira pedra, quem tiver isento de erro. Ninguém atirou aquela pedra. Aqueles que julgavam e apontavam aquela irmã que tinha, claro, errado. Mas cadê aqueles que tinham errado com ela? Eram aqueles que estavam com as pedras nas mãos? Muitas vezes é isso. Compactuamos com o erro do outro e queremos ainda julgá-lo, condená-lo. E é um erro que nós, Senhor Jesus, com o passar desses anos de crescimento e evolução, ao qual a misericórdia de Deus nos proporciona, ajuda-nos, Senhor, a tirar esses espinhos que simbolicamente colocamos sobre tua cabeça, que colocamos sobre teu corpo, que colocamos, Senhor, sobre teus pés e tuas mãos. Faze-nos, Senhor, libertar aquele irmão que muitas vezes carregamos nos ressentimentos, né, no ódio, em nossos corações, para que haja uma liberdade mútua, para que vigore a fraternidade, que a paz venha ecoar dentro de nossos seres, que os olhos daqueles que muitas vezes nos olham como também olhamos para os outros, na cobrança para que o outro faça aquilo que desejamos, ou aquele que olha para nós para que façamos o que eles desejam. Nós não podemos colocar nós e os outros e nós. Somos todos um em Deus, filhos dele. Senhor, espalha a tua paz pelo nosso planeta. Planeta que, Senhor, anseia por um planeta de regeneração, de fraternidade, dentro dos teus ensinamentos, Jesus, do teu evangelho. Por isso, Senhor, te vemos nos pontos mais altos desse planeta, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor, espargindo muita paz, muito amor, muita luz
perdão, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem. Aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente vai continuar aqui para dar recadinhos aqui para você que está aí nos acompanhando, né? E é para falar o quê? Do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, Clube Amigos da Boa Nova, que eu separei aqui os telefones para você se associar e colaborar para que continue no ar esta, não é, programação da rádio e da TV com a FEAL aí, né, da Fundação Espírita André Luiz. Então entre no site, no site tem amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações. Mas você quer falar diretamente com alguma pessoa? Sim, temos as nossas colaboradoras e colaboradores que estão no 0800 12 018 38. E também tem o fixo, para quem quer ligar aqui da região de São Paulo, é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação, né, rápido, fácil, através do seu smartphone. Anote aí, ó, grave aí no seu celular, 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é uma modalidade aí que você pode transferir recursos através aí da sua conta para outra. Então, é o mesmo número, vou repetir, 11 97261 0272. E pedir ao Tiago aí, que sempre nos traz também informações, né? Por quê e para quê e como, né? E as vantagens que você pode obter sendo sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Olha, é tão maravilhoso. Você também viu, Nando, lá no site do Clube Amigo da Boa Nova, você pode preencher o formulário lá embaixo, digitar seus dados e a equipe vai também entrar em contato com você e estreitar esse laço se você quiser. E tem essa facilidade também, né, de você preencher lá pelo próprio site para fazer essa doação. E é tão importante, Nando, porque o Espiritismo realmente ele transforma a vida, ele salva vidas. E é muito bom fazer parte de um projeto sério, um projeto maravilhoso e que não atende só a nossa região, atende o mundo inteiro, né, Nando? Tem ouvinte de toda parte do mundo, pessoas de todo lugar para poder se acessar, porque é como o Nando sempre me disse, né? Fala, poxa, por uma pouca quantidade de dinheiro você pode patrocinar e que seja poucos segundos da programação, isso já não é maravilhoso? Uma mensagem que pode salvar vidas? E além disso, você vai poder ter descontos, né, de livros, da parte cultural, tantos filmes que estão saindo aí, né, que estão sendo lançados. Lá na editora Mundo Maior você vai conseguir até 70% de desconto. Então venha, participe, você vai ficar feliz e de participar de um programa tão sério quanto a FEAL. E temos aí a Unifeal, né? Que é a Universidade da Unifeal. Unifeal, que a pessoa pode, no caso, fazer cursos e vai obter descontos também sendo sócio, né? É muito importante, interessante aí. E então, venha para o Clube Amigos da Boa Nova e participe com a gente aí, né? E como esse trabalho de divulgação é tão importante, né? Como o Tiago disse, para esclarecer, para iluminar, para trazer conforto, consolo, né? A partir do momento que nós, né, Tiago, eu, você e todos os irmãos aí que entraram em contato com a doutrina espírita, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, quanto consolo e conforto e quantas respostas, né, tivemos, né, da espiritualidade, temos da espiritualidade para nosso crescimento e evolução, né, Tiago? Com certeza. E sabe, na Unifel vai ter curso sobre a parte da saúde psíquica, saúde mental. Então, tudo isso você pode ter desconto, benefícios, vale a pena. A gente só tem a agradecer, eu apoio a FEAL, eu colaboro com muito amor, com muita consideração. Espero que você também, você vai ver, você vai se sentir feliz de fazer parte desse projeto. E com certeza a gente vai criar um planeta de provas, expiações e regeneração quando nós formos também agentes dessa mensagem. A partir do momento que a gente colabora com muitos outros projetos que a gente tem aí também no planeta,
né, de auxílio, de caridade, de divulgação, né, do bem, do Evangelho de Jesus, a gente vai estar fazendo com que entendamos, né, a necessidade de não perpetuar esse mal que já causamos lá no passado, para que ele não continue sendo causa de sofrimento para tantos irmãos. Então, talvez a gente ofereça uma outra face para o planeta, para a vida. Talvez a gente ofereça um sorriso dentro do campo nosso, que é que a gente estava comentando no início, né? Que a imagem nossa, do espírito nosso, ela está sendo muitas vezes irradiada através do nosso rosto, né, Tiago? Representa isso que a gente não quer ser maculado, não quer que seja desrespeitado, e o Cristo usa esse símbolo para dar uma lição para a gente. Isso é maravilhoso. E você sabe, Nando, que no livro O Consolador, questão 345, onde foi perguntado, né? Fala, poxa, mas eu não provoquei essa situação, e agora eu estou sofrendo, não é justo, né? Eu também revidar isso? Uma situação assim? E o Emmanuel dá ele constrói um raciocínio muito legal e ele fala assim, ó, você não deve cair ao nível do agressor. Nunca devemos cair ao nível do agressor. Ele constrói um raciocínio, né? Mas eu achei interessante essa expressão dele, porque é verdade. Se a gente continua, Nando, agindo da maneira que a outra pessoa, da quem a gente condena, como que a gente acha? A gente condena a atitude daquela pessoa, mas a gente quer fazer igualzinho, não é? Que justiça que tem nisso, não é, amigo? Verdade, né? Então, se a gente mudar nosso comportamento para não perpetuar o mal, a gente está fazendo com que haja uma elevação de consciência, né? As pessoas começam a elevar a sua consciência e a reencarnação nos traz muitas surpresas, né? Quando a gente acha que aquele que foi o nosso algoz pode ser aquele que vai nos salvar. Então, a gente tem que parar para pensar, porque a gente pode ser colocado numa situação que jamais a gente que gostaria que fosse colocado. Mas a justiça de Deus não faz isso por misericórdia, para que a gente realmente aprenda a perdoar. Se a gente perdoar, todas as outras coisas, outras virtudes virão, né? Porque se a gente perdoa, a gente consegue amar, né? E o perdão não é esquecimento total do mal, né? Porque aquele ferimento que muitas vezes sofremos, fica as marcas ali na cicatriz, né? E a gente vai olhar, vai lembrar, mas a gente não vai sofrer mais porque aquilo aconteceu, né, Tiago? E aí a gente está chegando no finalzinho aí, as suas considerações finais, Tiago, e já aproveitar para ir despedindo aí do nosso povo querido aí que está nos ouvindo e nos assistindo. Vou usar a frase de Kardec, né, Nando? Abre aspas, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. É isso que o Kardec nos ensina lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos uns aos outros. Então, essa lição não quer tirar a gente, transformar a gente numa pessoa que sem defesa ou abaixar a cabeça para tudo na vida, não. O direito de defesa não pode ser desculpa para a gente se vingar. É isso que a gente não quer. E a gente não pode descer ao nível dos agressores, como diz o Emmanuel, né? Limpar o nosso coração, desejar fazer o bem, não. Dessa lição coloca a gente num novo nível. Desafios vão surgir, né? Na nossa vida, como já apareceram, tiveram diversos, fala assim, mas eu sou... Não, vamos começar agora a agir diferente. Essa é a proposta. Acho que a gente consegue. Devagarzinho, devagarzinho a gente vai colocando as pequenas coisas, igual um amigo meu comentou assim, olha, eu estou conseguindo fazer nas pequenas coisas. Você vê, ele está exercitando, ele está praticando. Então a gente tem que buscar colocar o evangelho no dia a dia. E a gente pode começar entendendo o que seria isso do dar a outra face. Isso mesmo, com essas palavras aí do Tiago, a gente vai chegando ao final de mais um programa Alvorada, esperando você, né, no próximo episódio aqui com o Tiago e também com aqueles que fazem parte da equipe aqui do Alvorada. Então, tchau para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e tchau para o Tiago também, né, Tiago? Tchau, Nando. Tchau, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau!
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.